Senhoras e senhores, meu nome é Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Warrior. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Como é que passaram a semana? Por aqui, com a graça de Deus, foi tudo muito em ordem. Inclusive, nos últimos 3 dias, nós tivemos aqui a visita de um padre argentino, o padre Federico, que ele fundou uma ordem, né? Não é uma congregação, na verdade, né? Mas que se chama Ordem de São Elias, que ela é dedicada a missões, mas não qualquer tipo de missões, né? Não são simplesmente missionários, né? Como nós conhecemos, missionários que vão, sei lá, vamos para os Estados Unidos fazer uma missão, vamos nos bairros pobres. Não, eles não se dedicam àquilo que, acredito que seja São João Paulo II, chama de nova evangelização, né? Que na verdade é a re-evangelização de pessoas que já tiveram contato com a fé cristã. Não. A Ordem de São Elias se dedica a missões ad gentes, né? Ou seja, aos pagãos, né? Aos lugares e aos povos que não conhecem a fé católica, que não tiveram ainda contato com o nome e a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, e além de ter fundado, né, a Ordem de São Elias, que vocês encontram aí no YouTube, no Instagram, como Ad Homines Gentes Project, né, que vocês encontram com esse nome. Além de ter fundado isso, o padre Federico, ele é um crânio, tá? Ele é um crânio. Ele fez missões na China, no Polo Norte, na África, na Amazônia, em vários lugares. E enquanto fazia essas missões, ele deu um jeito de escrever seu doutorado em teologia. Então nós tivemos assim a graça imensa de ter aulas com ele, né, formações com ele, tanto sobre, né, a espiritualidade missionária e a teologia da missão, como também com relação aos temas de estudo dele, né? Que eu não vou nem entrar muito aqui, porque a gente levaria todo o áudio para um outro tema, para um outro assunto, mas para vocês terem noção, ele tem um livro publicado já, que se chama As Trevas Tibetanas, né? Em que ele vai demonstrar a ligação do budismo com o satanismo. Inclusive, é um livro que eu vou ver de dar um jeito de comprar, porque hoje em dia a gente está vivendo num período em que essas religiões orientais, né, que estão ali meio New Age, essa espiritualidade meio vaga, meio difusa, com sabores orientais, na verdade, porque nem é oriental de fato, tá hiper na moda. Então uma coisa é a gente saber que essas religiões entre aspas, né, uma coisa é a gente saber que esses grupos têm ali um fundo demoníaco, um fundo pagão, né, e a outra coisa é a gente realmente poder demonstrar isso com provas. Bem, nosso trabalho não é convencer ninguém, né? Santa Bernadette dizia: o meu trabalho não é convencer, o meu trabalho é anunciar. Não é ipsis literis o que ela dizia, mas é mais ou menos isso. Então a gente ter de fato, né, ter essas informações é uma coisa muito importante. Mas enfim, quem tiver interesse, dê uma olhada na página deles no Instagram, na página deles no YouTube. Assim, tem coisas incríveis. Inclusive, parece que agora na Páscoa desse ano vai sair um documentário que foi gravado sobre as missões deles em Malawi e na África. Que inclusive você deve ter visto um vídeo do padre Leonardo Wagner pedindo doações para umas pessoas ali na África. Ele estava com eles ali. Vai sair um filme sobre essa missão em Malawi chamado The Last Mission, né? Ou seja, a última missão. E sim, eu vi os trailers só,
mas parece que vai ser uma coisa incrível. Eu estou até animado para que saia logo esse filme e eu possa assistir, tá? Então, enfim, né? Para resumir, esses dias assim foram muito legais. Esses dias na presença do Padre Federico foram muito divertidos e muito proveitosos. Mas, todavia, nós temos outros assuntos para tratar, não é? Nós começamos uma conversa semana passada e nós não acabamos. E nós temos que acabá-la hoje. Ou ao menos, né? Começar a acabá-la hoje. Então, vamos lá. Né? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São Rafael Arnaiz, rogai por nós. Os santos anjos da guarda, rogai por nós. São Francisco e Santa Clara de Assis, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, na semana passada, então, nós começamos a conversar sobre aquela oração escrita por São Francisco, atribuída a São Francisco, o Absorbeat, né? Que eu traduzi aí meio de qualquer jeito, mas traduzi de uma forma compreensível e a gente começou a conversar, né? Sobre tanto o que queria dizer, nós pedimos que Deus absorvesse nossa mente, o que era essa mente, né? E o que queria dizer, ou quais eram alguns possíveis sentidos que nós poderíamos dar ao que diz a oração, que é a vontade de Deus como algo que seja ardente, ígneo, ou seja, acendido, ardente, inflamado, com propriedades de fogo, e melífluo, ou seja, que flui e corre como mel e que tem propriedades do mel também. Então, agora, nós vamos para a segunda parte da oração, que é, bem, primeiro você pede ao Senhor, né? Senhor, que meu coração seja absorvido, retirado de todas as coisas que existem sob o céu, e que isso aconteça como? Bem, por meio da tua vontade, né? Da força da tua vontade, da força do teu amor, que ela é ardente, né? E ela é doce como mel. Mas por quê? Por quê? Né? Para quê? Para que fim que eu estou pedindo que meu coração seja retirado das coisas que estão sob o céu? Bem, eu estou pedindo ut amore amoris tui moriar, qui amore amoris mei dignatus es mori. Ou seja, para que eu morra de amor por seu amor, que por amor do meu amor dignou-se morrer. É um trava-línguas, né? Eu vou repetir devagar. Para que eu morra de amor por teu amor, pelo amor de Deus, de Cristo. Para que eu morra de amor por teu amor, que por amor de mim dignou-se a morrer. Bem, Cristo quis morrer por amor do meu amor. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Porque o que é dignar-se, né? Dignar-se é tornar-se digno, né? Então, Jesus Cristo, Deus feito homem, né? Ele livremente decidiu tornar-se digno de morrer por amor do meu amor. E o que é uma pessoa que é digna de morrer? Né? É uma pessoa que merece a morte. Mas Cristo não morreu qualquer morte. Cristo morreu morte de cruz.
E não foi só uma morte de cruz. Ele padeceu uma terrível paixão antes de morrer. A sua morte de cruz por nós. E, é claro, como nós comemoraremos agora na Páscoa, ressuscitar 3 dias depois. Mas antes de ressuscitar, ele morreu. E antes de morrer, ele padeceu muito por nós. E ele tornou-se digno disso. Ou seja, ele tornou-se merecedor de todo esse sofrimento que ele desejou padecer por nós. Ou seja, do que São Francisco está falando aqui? Ele está falando, e falando muito claramente, de como Nosso Senhor recebeu sobre si mesmo as nossas culpas para salvar-nos do inferno, para salvar-nos da condenação eterna. Por que Jesus tornou-se digno de todo esse sofrimento? Digno de toda essa morte? Como isso aconteceu se ele não tinha pecado? Se ele, perfeito Deus, perfeito homem, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que assumiu verdadeiramente uma natureza humana perfeitíssima no seio da Virgem Maria, da Panágia, como este homem pôde merecer tanto sofrimento? Horas, porque ele tomou sobre seus ombros a culpa que era nossa. Porque ele assumiu a conta que nós tínhamos que pagar e que nós éramos incapazes de pagar. Ele assumiu sobre si e ofereceu-se livremente e amorosamente em sacrifício ao Pai em nosso lugar. Cristo, como vocês devem saber, foi sacerdote, vítima e altar do sacrifício perfeito da cruz, que ocorre diante de nós novamente em cada missa. Não que seja um novo sacrifício, mas o mesmo e perene sacrifício que manifesta-se sobre o altar em cada missa que é rezada. Essa é a morte de Cristo por nós, pelas nossas culpas. Então, quando São Francisco diz dignatus est mori, a gente está falando que Cristo se fez merecedor da paixão pelos nossos pecados. Agora, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que Jesus fez isso? Porque Deus, que não precisaria jamais provar de qualquer dor, de qualquer tipo de sofrimento ou de angústia, aceitou padecer os piores sofrimentos que existiram e vão existir na história da humanidade. Por quê? Por amor do meu amor. Por amar-me tão profundamente que, sabendo que a minha salvação, que a nossa salvação, que a sua salvação, e eu digo os três, minha, nossa e sua, porque é importante que nós lembremos que Deus não fez isso pela humanidade de forma vaga, de forma abstrata, essa humanidade difusa, essa humanidade dos políticos, essa humanidade da ONU, dos direitos humanos. Quem são os humanos, os direitos humanos? Não tem um rosto, não tem nome, não tem endereço, não tem alma. É um conceito publicitário. Não, Cristo não é assim. Deus não age assim. Deus age no concreto, onde não existe a humanidade, mas existem os homens. Cada homem, cada pessoa que existiu, existe e vai existir.
E sabendo que a salvação de cada uma dessas pessoas, que durante a paixão ele conhecia e se lembrava por nome e via nossos rostos, sabendo que a nossa salvação está em amá-lo, ele desejou tanto, tanto ser amado por nós, que morreu, que se tornou merecedor daquela morte, porque morrendo como morreu, ele faria o quê? Ele seria a causa da nossa salvação e, salvando-nos, faria o quê? Que nós, que pelo pecado original havíamos nos tornado filhos da ira, ou seja, nós estávamos afastados de Deus, a humanidade havia se colocado num estado de inimizade com Deus, por causa do pecado de Adão. Cada homem presente ali em potência em Adão havia dito sim àquele pecado, e portanto herdamos o pecado original. Nos tornamos inimigos de Deus. E na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, toda a história da salvação, que começa ali no Antigo Testamento, no momento em que Adão e Eva, antes mesmo que Adão e Eva sejam expulsos do paraíso, Deus já promete a salvação. Ele já promete a salvação. E desde então, começa a trabalhar para que Cristo venha, para que Cristo, no altar da cruz, possa nos salvar e nos reunir a Ele. Então, nós éramos filhos da ira. E o que isso significa? Isso significa que nós estávamos separados de Deus. Que não havia nada em nós que fosse semelhante a Deus. Que nós estávamos de tal modo tomados pelo pecado que nossas almas eram incompatíveis com Deus, por assim dizer. Incompatíveis com Deus. Porque nós merecíamos o inferno. E Cristo, então, como eu já disse, vem e nos ama. E nos ama tão profundamente que, em primeiro lugar, vem. Porque vem, como eu disse, o Filho de Deus, gerado desde a eternidade no seio da Santíssima Trindade, perfeito em todos os sentidos, decide se fazer homem, decide se fazer uma criancinha frágil e não só sofrer, mas ter que ser cuidado por homens, sofrer perseguições, ser rejeitado, passar fome, passar frio, passar necessidades em geral. Deus quis passar por tudo isso. Deus quis se fazer homem por nos amar, por querer que nós pudéssemos amá-lo, por querer que, livrando-nos do pecado, nós pudéssemos nos reunir intimamente a Ele. Nós pudéssemos estar no estado de graça, que nada mais é do que estar num estado de amizade com Deus, tão íntima que nós participamos da natureza divina, que nos diviniza sob certo aspecto. Pelo amor de Deus, não levem isso para um lado pagão, para um lado panteísta, porque isso é bobagem. Mas nos diviniza sem que nós deixemos de ser homens, sem que nós nos confundamos com Deus.
como eu disse no último áudio, como o fogo que, ao esquentar o ferro, torna o ferro, de certo modo, participante daquela natureza de fogo, mas sem deixar de ser ferro. Tá? Bem, tem uma frase que ela é atribuída a Santo Tomás. Tá? Só que assim, eu não achei. Eu procurei por assim, um longo período de 2 minutos e meio da onde que era essa frase de Santo Tomás. Eu não achei, eu acho que não está na Suma, mas é perfeitamente possível que seja dele, tá? Mas é atribuída a ele, de qualquer forma. E eu vou dizer para vocês qual é depois de tomar um gole d'água, porque o podcast ele é #vida real. Então, e a frase é: amar é desejar a eternidade do ser amado. É desejar a eternidade daquele que nós amamos. Então vejam, se nós estávamos separados de Deus, né, e estávamos fadados ao inferno, qual era a única forma de sermos não eternos, né, mas que pudéssemos participar da eternidade de Deus? Que de alguma forma Cristo, Deus, nos reunisse a Ele. E Ele fez isso por meio de Cristo, que morreu por nós. Cristo, Deus, feito homem, o próprio amor, porque Deus é amor, como nos ensina São João, assume uma natureza humana para nos amar com um amor de cruz. É aquilo que a gente lê no Evangelho, acredito que seja de São João. Amando os seus, amou-os até o fim. Porque fazendo isso, ele abriu para nós a possibilidade da eternidade. A porta que estava fechada para nós desde Adão é escancarada de novo pelo sangue de Cristo que nos lava de nossos pecados. E, bem, isso requer uma resposta de nós. Sempre que alguém nos ama, que alguém nos dá a conhecer o amor que tem por nós, isso requer uma resposta de nós. Seja esta pessoa, esta criatura, uma criança, seja uma menina, um menino, quando nós somos jovens, estamos namorando, seja um pai, seja uma mãe, seja um amigo, seja um estranho, seja até um animal, na medida que o animal pode amar, que é um outro tipo de amor, não é um amor divino, tampouco é um amor tão profundo quanto pode ser o amor natural humano, mas eles são capazes de amar sob certo aspecto. Isto sempre requer uma resposta nossa. Então, quando Cristo morre por nós, quando Cristo abre para nós a possibilidade da salvação, nós temos que responder a isso de alguma forma. E, bem, não podemos fazer como aquela velha história, né, do casal que, sei lá, a menina vira pro cara, né, e fala, pela primeira vez, né, estão namorando já há um tempo, assim, as coisas estão ficando sérias, e aí, assim, todo aquele nervosismo, aquela angústia, assim, tal, pai, eu falo que eu amo, eu não falo que eu amo, o que eu faço, como é que vai ser, tal, aí, assim, saem, tal, tomam um vinho ali, se solta um pouquinho, aí a menina ali, né, toma coragem, porque afinal de contas vinho é coragem líquida.
Aí ela vira pra ele assim e fala, pô, fulano, eu te amo, né? Aí o cara trava, né? O cara fica hiper envergonhado. Né? E não quer dizer que ele não ame. Talvez ele ame. Mas ele não sabe muito bem lidar com aquilo. Ele não sabe lidar com o sentimento. Ele não sabe lidar com a situação. Não sabe lidar com as palavras. Não sabe lidar. Ele fica confuso, ele fica assustado. E aí ele dá a pior resposta que um homem pode dar nessa situação. Que ele vira pra ela e ele fala, obrigado. Eu te amo, obrigado. E aí ferrou, né? Aí, olha, se eles não terminarem, ele vai ouvir sobre isso até o último dia da sua vida. O coitado vai estar na cama esperando o padre chegar para dar a unção dos enfermos. Aí ele vai virar para a esposa e vai falar, fulana, eu te amo tanto, você foi o amor da minha vida. E aí ela vai virar para ele, pegar na mão dele e falar, obrigado. Então, a gente não pode responder a Cristo, ao amor de Nosso Senhor, dessa forma. Não podemos. Não podemos. Né? Nosso amor não pode ser uma sensação que nós temos e que nós não botamos em prática. Nós não transformamos em atos concretos de amor. Não pode. E nosso amor não pode ser um falso amor que é indiferente. Isso presumindo que tenhamos algum tipo de amor, porque às vezes nós simplesmente não temos. Né? E é justamente disso, que vem uma outra frase célebre de São Francisco de Assis, que ele diz, o amor não é amado. Né? E se nós pensamos sobre isso, eu não sei vocês, mas o meu coração pesa. Né? Não é uma coisa sobre a qual eu penso com frequência, não é uma coisa que está presente nas minhas meditações. Talvez devesse estar mais, mas aqui gravando, pensando, né, você pensa, o amor não é amado. Isso pesa no nosso coração. Que o amor tenha se feito homem e seja desprezado e não seja amado. Como não amar o amor? O quão profundamente enfiados no pecado, tomados pelo mal, o quão corrupto, o quão imundo, o quão sujo, o quão pernicioso, o quão vicioso, o quão destruído nós temos que estar por dentro para olhar o amor tendo atos de amor e não amá-lo de volta. E ter a coragem, ter a pachorra de dizer, é difícil. Nós temos que ser assim muito maus para poder fazer isso. E a grande verdade é que assim, eu não sei vocês, mas eu faço isso todos os dias. Todos os dias eu não amo Cristo. Todos os dias. Então, nós temos que amar o amor. Nós temos que amar Deus. E como que nós podemos amar a Deus? Como nós podemos amar o amor? Claro, há muitas formas. Hoje mesmo eu publiquei ali no mural do Apoia-se um textinho falando sobre o fim último do homem, sobre a santificação, papapá. E citando o Royo Marim, que no Teologia da Perfeição, ele diz que, eu não sei se eu vou lembrar todos agora, mas ele diz basicamente que a santidade consiste na perfeição do amor, adequação plena à vontade de Deus, experiência plena e intensa do mistério da inabitação trinitária, identificação com Cristo
Eu acho que tinha mais uma que eu não vou lembrar. Mas isso é o amar a Deus, né, de uma forma aplicada à busca da santidade, de uma forma mais ampla, mais teórica. Né? Não, mas vamos falar aqui de forma prática e de forma que se conecte com a oração que nós estamos vendo. Essa oração lindíssima e completa de São Francisco de Assis. Né? Então, eu tenho que amar a Deus como Ele me amou. Bem, eu não posso criar a Deus como Ele me criou. Eu não posso sustentar a Deus como Ele me sustenta no ser. Eu não posso fazer por Deus nada do que Ele faz por mim, porque, bem, Deus não precisa de mim. Então, as minhas capacidades de amar a Deus como Ele me amou ficam um pouco reduzidas, um pouquinho. Então, como eu posso fazer isso? Bem, eu olho para Cristo. Né? Como Cristo me amou? Dignou-se a morrer por mim. Ele me amou com amor de cruz. Amando-me, Ele me amou até o fim. No caminho para a cruz, Cristo cai pela terceira vez, quase incapaz de se levantar, destruído, os ossos das costelas à mostra, chibatadas, incapaz de ficar de pé, mutilado, o rosto desfigurado pelas pancadas e pelos guspes e pela lama e pelo suor. E ele só levantou porque ele pensou em mim. Porque ele pensou em você. Porque ele viu o meu rosto, ele viu o seu rosto. Ele falou, pelo Rodrigo, eu vou me levantar. Ele levanta para morrer. É assim que Deus me amou, com um amor de cruz. E é assim que nós temos que amar a Deus. Nós temos que morrer de amor por seu amor. Esse amor tem que nos consumir. Esse amor tem que ser como o fogo de que nós falávamos no áudio anterior. Ele tem que se acender dentro de mim e consumir tudo aquilo que há em mim que me separa de Deus. E eu tenho que cooperar com isso. Isso não é só um processo passivo que Deus vai fazer em mim. Não, eu tenho que morrer. Eu tenho que decidir morrer. Uma coisa que as pessoas esquecem é que... Vocês lembram que Cristo diz, ninguém tira minha vida, eu a dou livremente? E do alto da cruz, nosso Senhor diz, em manos tuas comendou espíritum meu, ou seja, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele diz para o Pai. E dizendo isso, ele morre. Cristo, nosso Senhor, por ser quem era, foi a única pessoa que decidiu morrer. Seu corpo estava de tal modo destruído que ele já deveria ter morrido faz tempo. Mas ele não morreu porque ele não padece a morte. Não é que ele é morto pura e simplesmente. Não, ele decide morrer. Ele fala, agora eu morro. E nós temos que imitar ele nisso também. Agora eu morro. De amor, pelo amor de Deus,
que por amar o meu amor, dignou-se a morrer por mim. Nós temos que morrer porque Ele morreu. Nós temos que morrer para matar o pecado. Nós temos que morrer para não deixar Cristo sozinho na cruz. Nós temos que subir na cruz com Ele. Nós temos que morrer para viver. Vocês, certamente, todo mundo aqui lê o Evangelho com frequência e lembra-se daquela passagem de Mateus 16, versículo 25, em que ele diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Nós temos perdido a nossa vida por amor de Cristo? Nós temos perdido a nossa vida por amor a Deus? Ou nós procuramos salvar a nossa vida? Ou nós procuramos permanecer vivos, apegados a essa vidinha carnal e mesquinha que o mundo nos vende? Hein? Vocês percebem que não tem outro caminho, tá? Você não tem a opção de ser medíocre. Você não tem a opção de ser um cristãozinho morno e meia boca. Não tem. Nosso Senhor aqui, ele não está dizendo: quem quiser salvar sua vida, perdê-la. Né? Quem ficar meio em dúvida e quiser, né, manter só um pouquinho da sua vida, ele vai ficar ali no meio termo. Né? Mas quem ali resolver ser heróico e perder a sua vida por amor de mim, esse a encontrará. Não, ou você encontra ou você perde. Meu velho, o jogo é esse, é o céu ou o inferno. Ou você encontra a sua vida, ou você perde a sua vida. Ou você está disposto a morrer para o mundo e viver para Cristo, ou você vive para o mundo e morre para Cristo. Entende? Nós temos hoje em dia um problema que é um catolicismo aguinha com açúcar, sabe? Catolicismo meio meiguinho, né? É aquela imagem de Jesus com a bochechinha rosada, né? Feito de biscuit, né? Pintado com tintinha hipercoloridinha. Então nós temos um catolicismo assim, muitas vezes. Quando assim, meu velho, não é assim. Não é assim, tá? Não é assim. A nossa igreja é uma igreja de heróis. Nossa igreja é uma igreja em perpétuo estado de guerra com o mundo, com o demônio e com a carne. Guerra. A igreja viva aqui na Terra chama-se de igreja militante. Militante vem da mesma raiz da palavra militar. Soldado, luta, guerra. E essa guerra é contra o mundo, o demônio e a carne, que estão fora de nós, sim, mas antes de tudo é contra o mundo, o demônio e a carne dentro de nós. E é isso que nós temos que matar. E é isso que nós temos que morrer. É assim que nós temos que morrer. Para viver. Para viver. Vocês lembrem daquela carta de São Paulo, que ele diz, acho que é Romanos 8, versículo 13, ele diz:
Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se, pelo Espírito, fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Ou seja, se você aceita viver uma vida mundana, você morre. Morre para quê? Morre para a vida do Espírito. Morre para a vida verdadeira, para a vida em Cristo, para a vida da graça. Você continua vivo no mundo, andando, curtindo, né? Se enchendo de dinheiro, de prazeres, etc. Mas você está morto por dentro. Né? Você é um fruto bonito, com o centro todo podre e fedido, cheio de vermes. É isso que você é. Agora, se decidido a viver uma vida pelo Espírito, ou seja, uma vida para as coisas não materiais, uma vida para Deus, desapegada das criaturas, você fizer morrer as obras da carne, que são as paixões, você viverá. Viverá para quê? Bem, você viverá para a vida eterna, você viverá em Cristo, você viverá em Deus, para Deus, e você terá a vida eterna quando você morrer. Tá? Tem um conceito que eu não sei traduzir exatamente, eu devia ter pensado em como traduzir, mas eu não pensei, tá? Então, me xingue. Que é o conceito de passionlessness, ou seja, sem paixões, né? Um estado sem paixões. Isso é uma coisa que é muito presente nos padres do deserto. Tá? E eu estava lendo por coincidência ontem um trecho da Filocalia, onde São Máximo Confessor é citado, e é citado uma visão dele com relação a ao vencimento das paixões, a esse estado de passionlessness, que seria algo como um estado sem paixões. E ele explica o quê? Ele explica que as paixões, elas sempre vão afetar a sua natureza. Porque, bem, você sempre vai ser homem. Você sempre vai ter uma natureza corporal. E as paixões sempre vão agir ali na sua natureza corporal. Elas sempre vão querer te puxar. Ou seja, você sempre vai ter o impulso do medo, o impulso da raiva, o impulso da tristeza. O impulso da tristeza, o impulso do amor carnal. Todas essas paixões, você sempre vai ter um impulso. Mas uma pessoa que realmente busca morrer para a vida da carne, que realmente busca esse estado de, entre várias aspas, tá? Porque não é uma boa tradução, estado de desapaixonamento, de imunidade às paixões, talvez, pelo que é buscado e é conquistado por uma vida de virtude e de ascese, né? Que são coisas indissociáveis. As paixões não tocam na vontade dessa pessoa. Porque o que acontece com nós, que somos pessoas normais, miseráveis e ferrados pecadores? Bem, nós sentimos uma paixão. Essa paixão, por exemplo, sei lá, eu sinto raiva. A raiva move a minha natureza, mas também move a minha vontade. Ou seja, eu, com ira, levado pela ira, eu não vejo as coisas com clareza, e eu não ajo com clareza, e eu acabo agindo mal. A minha vontade move-me mal porque ela foi tocada pela ira. Mas não por uma pessoa que se purificou, vamos dizer assim, né, por um processo de ascese e virtude. Não, a paixão não chega na vontade. A paixão move o corpo e a vontade esmaga o corpo. Entendeu? Esmaga não é a palavra certa, né? Na verdade é ordena, na verdade é comanda, na verdade é disciplina. Mas esmaga cria uma boa imagem aí. é ilustrativo para a gente conseguir ter a cena na cabeça e de alguma forma ajudar a gente a meditar a respeito disso. Né? Uma outra imagem legal, eu vi um desenho esses dias no Pinterest. Eu estava olhando umas imagens lá no Pinterest de santo e tinha um desenho da cruz, né, dos pés de Nosso Senhor pregados na cruz. E aí o prego que transpassava os pés de Nosso Senhor atravessava a cabeça da serpente. E é a mesma coisa conosco. Se nós nos crucificarmos em vida,
E assim, eu não estou mandando ninguém, né, se pregar numa cruz, pelo amor de Deus, falando de se crucificar espiritualmente, né, internamente. A melhor mortificação é a mortificação interna. Nós faremos isso também com os nossos demônios, com os demônios que nos atormentam, que nos tentam, com os nossos pecados, né? Nós transpassaremos suas cabeças. E assim, já para concluir, porque como eu imaginei, eu já estou passando aqui do tempo, um grande exemplo de uma pessoa que viveu tudo isso, viveu esse amor de morte com perfeição, é Nossa Senhora. Tá? É Nossa Senhora, sob o título, claro, Nossa Senhora das Dores, a Mãe Dolorosa, que, dizem os santos, padeceu em seu coração todas as dores que Cristo padeceu em seu corpo. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, com tanta dor, né, ela permaneceu de pé aos pés da cruz. Vocês pensem no hino Stabat Mater, né? Stabat Mater, não é? Estava lá. A mãe estava aos pés da cruz. Não. Stabat não é estava. Stabat é estava de pé, estava firme. Stabat Mater dolorosa iusta crux lacrimosa. Eu posso ter trucidado o latim agora, porque eu tive que citar de cabeça, porque eu não tinha planejado falar disso. Iusta crucium, talvez. Não sei. Não lembro. Mas a ideia é essa. Ela estava ali de pé aos pés da cruz. Próxima à cruz. Chorando, mas lá, de pé. Todos os apóstolos, com exceção de São João, haviam fugido. São João, não sei, não me lembro de ter lido isso, mas eu consigo imaginar, devia estar destruído, né? Devia estar lá, mas assim, tá o bagaço da laranja, assim, desmontado, né? As santas mulheres também, né? Maria Madalena devia estar se descabelando, assim, nossa, mãe do céu, coitada daquela mulher. Maria não. Maria estava de pé, firme, né, como uma árvore plantada. Uma árvore plantada de raízes profundas, firme aos pés da cruz, ao lado da cruz, próxima à cruz de seu filho, padecendo com ele, padecendo por amor a ele e por amor a nós também, né? Então, não nos esqueçamos da Virgem das Dores, não nos esqueçamos de Cristo, né? E não nos esqueçamos também daquilo que dizia Chesterton, né, em um outro contexto, mas a frase tem tudo a ver com isso, que é que o verdadeiro amor, né, ele sempre termina em sangue derramado. Terminemos então rezando a oração que a gente se propôs a meditar no começo do áudio anterior. Absorbeat queso Domine, mentem meam ab omnibus que sub cielo sunt. Inita et melliflua vis amoris tui, ut amore ad moris tui morir, qui amore amoris mei dignatus est morir. Amém. Bem, fica um clima meio pesado, né? Mas assim, não devia ficar, sabe? Não devia ficar porque são temas que parecem pesados, essa questão de morrer, de querer morrer, né? De querer morrer de amor por Cristo. Parece pesado porque nós somos uns maricões,
né? Porque nós estamos acostumados com uma vida muito fácil, uma vida muito confortável, uma vida muito frágil, né? Porque na verdade não é triste, é feliz, é bonito, é lindo, porque cada pequena morte a qual nós nos damos por amor a Cristo, cada pequeno prazer, cada pequeno conforto que nós aceitamos matar em nós, cada pequeno desejo desordenado que nós aceitamos matar, né? Cristo nos enche de vida interminável, né? Vamos supor que haja uma escala de 0 a 100. Né? Eu mato um prazer 10, Cristo me dá vida 200. A escala vai até 100, mas ele me dá a vida 200. Deus não se deixa vencer em amor. Deus não se deixa vencer em generosidade. E quanto mais nós nos deixarmos consumir, queimar e arder de amor por Ele, mais Ele nos encherá de sua vida interminável, de sua vida inestimável, de sua vida perfeita e eterna. Amém. Amém de novo. Bom, para a gente não ter que chamar o Rodrigo do futuro de novo, eu lembro vocês que, caso vocês tenham gostado do áudio, e caso não tenham gostado também, lembrem-se que eu tenho um Apoia-se, né? É apoia.c/Morier, apoia.se/Morier. Você pode fazer doações de diversos valores, mas pequenos. O mais baixo é de R$5, o mais alto é de 20. Entendeu? E se vocês quiserem, podem doar outros valores. E com uma série de recompensas. Então tem textos, tem aulas, tem grupo no Telegram, contato comigo para fazer perguntas com mais tranquilidade, mais direto. Enfim, tá? Fiquem bem à vontade. E isso, é claro, é usado para melhorar o podcast, para comprar livros e para ordenação, em vistas da minha futura ordenação. Agora, para as orações, queria pedir orações então para vocês por algumas intenções essa semana. Tá? Em primeiro lugar, pela Ordem de São Elias, pelo Padre Federico. Também pedi orações para vocês pela vocação de 2 guris que eu conheço. Eu não vou dizer o nome deles, vou dar outros nomes, né? Mas vamos supor que sejam Caio e Joaquim. Deus sabe quem são, vocês rezem por eles, por favor. E pela alma de um senhor paraguaio que faleceu num acidente terrível de carro. Ele estava indo com a família fazer a consagração à Nossa Senhora. E ele faleceu por causa de um motorista bêbado. A família está inteira machucada, inteira no hospital. Então rezem pela alma dele, rezem por sua família, tanto pelos feridos, né, que estão se recuperando no hospital, quanto pela família que está se organizando do lado de fora do hospital para cuidar deles, para oferecer a eles todo o auxílio necessário. Especialmente rezem pelas suas recuperações e também para que eles, nessa situação tão difícil, não percam a fé. Mantenham-se fiéis e que Deus lhes dê a graça de conseguirem permanecer numa visão verdadeiramente sobrenatural de tudo aquilo que lhes acontece, por mais que humanamente pareça terrível e desesperançoso. Tá bom? Então é isso, meus velhos. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e sempre que puderem, por favor, rezem por mim.